O senador Ron Johnson, senador dos Estados Unidos, publica relatório sobre atentado a Trump. Foi o senador Ron Johnson, e vocês veem aqui ao lado a matéria do Epoch Times. Para quem está acompanhando lá no site, pode já ter lido em epochtimes.com.br, nosso site onde essas matérias estão publicadas. Agências que protegiam Trump não se comunicaram diretamente durante o atentado, diz relatório. Isso foi publicado no domingo, uma investigação independente, então, do senador Ron Johnson, que verifica que as diferentes agências que estavam trabalhando na proteção do ex-presidente americano Donald Trump naquele fatídico dia, aquele 13 de julho em Butler, na Pensilvânia, não tinham comunicação direta umas com as outras e tinham uma linha de comunicação bastante truncada para elas entrarem em contato. Vamos lá, então. O que diz a matéria? Uma investigação do senador americano Ron Johnson sobre a tentativa de assassinato ao ex-presidente Donald Trump descobriu que os vários grupos encarregados de protegê-lo, incluindo os snipers, equipes da SWAT e o serviço secreto, não estavam se comunicando diretamente uns com os outros. Aspas para o relatório, equipes locais da SWAT e de snipers operavam em canais de rádio separados da patrulha. De acordo com essas pessoas, as comunicações tinham que ser encaminhadas para o comando do serviço de emergência de Butler, que então retransmitia as informações para o serviço secreto ou para outras patrulhas policiais, local. Não está claro por que as comunicações foram estabelecidas dessa forma e se a falta de comunicações diretas entre as autoridades policiais locais e o serviço secreto prejudicou o tempo de resposta ou a tomada de decisões. Então, vamos lá. Uma breve linha do tempo também para a gente sempre voltar a isso, que é interessantíssimo para a gente poder entender essa disputa eleitoral, e não só ela, mas como aconteceu esse atentado à vida de um ex-presidente dos Estados Unidos. Às 5h10, quase uma hora antes de o presidente Trump ser baleado, um atirador observou o indivíduo, um sniper, então das autoridades, observou o indivíduo que atirou no ex-presidente. 5h38, avisou sobre o suspeito a outros atiradores. Pediram que fosse comunicado ao serviço de emergência de Butler, mais uma das forças que estava lá. Então, 5h41 transmitiu a informação, 5h49 enviou fotos do suspeito, 6 minutos depois o serviço de emergência confirmou que havia recebido as fotos e disse que as preocupações foram transmitidas a outros grupos de segurança. Uma comunicação de fotos aí, coisa que demorou 6 minutos para chegar a outros grupos de segurança. Entre 6h06 da tarde e 6h12, esse mesmo sniper que estava relatando alertou as autoridades locais sobre a presença do suspeito, e aí, 6h11. Percebam uma linha do tempo que se estende a cerca de 1 hora já detectando o sujeito antes do tiro. 6h11, o suspeito começou a atirar. E é isso que diz o relatório do senador Ron Johnson. Aspas para ele novamente. Até o momento, há relatos públicos de que um contra-atirador sinalizou um homem suspeito usando um telêmetro, o que chamam de rangefinder, em inglês, um dispositivo que ajuda a mirar em alvos a longa distância, um telêmetro para o serviço secreto cerca de 20 minutos antes de um atirador abrir fogo no comício. As informações obtidas pelo gabinete do senador Johnson parecem confirmar esses relatos. Importantíssimo é dizer que em 14 de julho, esse senador enviou uma carta ao Procurador-Geral da República lá nos Estados Unidos, o Merrick Garland, ao secretário do Departamento de Segurança Interna, o Alejandro Mayorkas. Lembrando, o serviço secreto é filiado ao Departamento de Segurança Interna e o Alejandro Mayorkas é um sujeito que tem recebido muitas críticas da oposição lá nos Estados Unidos. Essa carta também foi para o diretor do FBI, o Christopher Wray, então a carta do senador Ron Johnson, pedindo mais detalhes sobre a tentativa, e disse que nenhum dos três forneceu nenhuma das informações solicitadas na carta e sequer confirmaram que preservarão registros importantes, que registros relevantes não serão deletados. Isso é o que diz o senador Ron Johnson. Mas, se para o serviço secreto essa situação não parecia estar nada agradável, vale dizer que nessa segunda-feira, um dia depois que o relatório foi publicado, a situação quanto às agências federais nos Estados Unidos ficou menos agradável ainda. Vocês vão ver aqui embaixo de mim que muda a tarde e a gente fala agora de uma audiência no Congresso dos Estados Unidos. A chefe do Serviço Secreto, Kimberly Tittle, depôs hoje, mais cedo, perante o Congresso dos Estados Unidos. Vocês veem imagens da audiência aqui ao meu lado e a gente vai passar por mais detalhes a respeito dela na sequência.
O que vale dizer é que a pressão foi tremenda para que ela renunciasse. E houve também uma união, chamam de bipartisan lá, uma união bipartidária, mas tem a conotação geral de que uma coisa foi colocada acima da política. Espera um pouco que eu estou um pouco pro lado do quadro, agora vocês me veem melhor. Significa que uma coisa foi colocada... que as diferenças políticas foram colocadas de lado. É um negócio bipartidário, então, com dois lados do espectro político se unindo ali. Do lado dos democratas, havia também uma pauta política muito forte a respeito de que se... Houve uma questão anti-armamentista, desarmamentista muito forte vindo no meio daquela retórica. Os republicanos, alguns se enfureceram, se excederam, houve também xingamentos, palavrões, mas aqui a gente busca evitar o baixo calão e manter você informado e inspirado. Então, qual que é o resumo da ópera? O resumo da ópera eu vou pedir que a produção corte para mim e eu vou traduzir para vocês com as considerações finais do que disse o orador. Lá o presidente, o sujeito que preside a comissão, o nome dele é James Comer. Isso foi na comissão de supervisão do Congresso dos Estados Unidos. Perfeito? Então, vocês vêm comigo, a gente vai lá para dentro do Congresso dos Estados Unidos e vamos ver o que é que falou o presidente da comissão. Se houver algum problema com o áudio, se vocês não verem minha tela por qualquer motivo, vocês me informem. Acredito que agora temos as imagens. Muito bem, então, a gente vai para dentro do Congresso dos Estados Unidos. O resumo da ópera é esse. A gente ouve as considerações finais do James Comer e eu traduzo para vocês. Se a tecnologia cooperar. Vamos lá. Eu vou dar minhas considerações finais. Diretora Tittle, eu intimei você para aparecer aqui para dar respostas ao povo americano sobre os fracassos que levaram à tentativa de assassinato do ex-presidente Trump. Infelizmente, você se recusou a responder hoje. Esse comitê não é conhecido por ser um modelo de bipartidarismo. E eu acho que hoje nós nos unimos unanimemente, chocados por sua falta de respostas. Com você ter dito que o FBI vai investigar e vai dar um relatório, e você estimou 60 dias, nós estamos esperando por meses e meses por muitos pedacinhos de informação do FBI. Nós não temos confiança no FBI. Esse comitê não tem confiança no FBI. Eu sinceramente espero que a audiência hoje não só dê confiança ao Congresso no serviço secreto, mas que com essa audiência o povo americano criasse confiança no serviço secreto. E nós não temos confiança, não só no Congresso. Eu não acho que o povo americano hoje, quando se deitarem na cama, vão ter confiança de que o serviço secreto é o melhor que ele pode ser em proteger o presidente Biden, em proteger a primeira-dama, em proteger o ex-presidente Trump, em proteger suas famílias. Esse é o qual deveria ser o papel primário do serviço secreto. E algumas pessoas especularam, precisa ter mais dinheiro. E como eu disse mais cedo, 3,8 bilhões, 3,1 bilhão, eu acho que esse ano vai ser 3,2 bilhões. São mais de 8 mil empregados. Se o serviço secreto está com poucos recursos, fazendo coisas como inspecionar contrabando, que é o que o serviço secreto foi criado para fazer, estão inspecionando contrabando, lavagem de dinheiro, etc. Se tem pouco recurso, então nós precisamos nos unir aqui no Congresso. Eu acho que conseguimos fazer isso de forma bipartidária para afunilar o foco do serviço secreto, para proteger os líderes do nosso país, para proteger as nossas eleições, para proteger nossos candidatos. E eu não acredito que nós temos qualquer confiança de que você possa fazer isso como líder do serviço secreto. Eu sinceramente acredito que esperei que saíssemos dessa reunião do Congresso tendo confiança no serviço secreto, mas também em você como diretora. Mas nós saímos sem ter, nós não temos confiança. Assumir responsabilidade requer muitas coisas. Significa dar transparência. Significa responder perguntas simples. Significa dar uma linha do tempo específica para esse comitê e para o povo americano. E já faz 9 dias que aconteceu. Tinha gente exigindo que quiséssemos uma audiência no dia seguinte, 2 dias depois do tiroteio.
E nós dissemos, não, nós temos que dar tempo amplo para o serviço secreto conseguir responder isso. Já passaram 9 dias. E eu não acho que nós estamos dando respostas para o povo americano. Eu nunca disse isso antes. E eu já presidi muitas audiências. Eu não acho que houve uma única pergunta feita por qualquer um que foi respondida. Uma pergunta que já não tenha sido perguntada pelo americano mediano, em uma igreja ou no bar. O povo americano tem dúvidas, eles merecem respostas, e o Congresso merece respostas. Você foi intimada hoje para dar respostas, e, senhora, você não deu. Você não fez isso. Então, como o congressista Raskin disse, eu e ele vamos escrever uma letra, uma carta pedindo que você entregue sua renúncia para prestar contas pelo que aconteceu. E uma das maiores frustrações que muitos de nós temos é que nunca tem responsabilização nesse governo. Quando você vê o que aconteceu antes do 13 de julho, teve a retirada no Afeganistão, um problema imenso, e até hoje ninguém prestou contas por isso. Mas bem aqui, nós temos claramente vídeos mostrando pessoas que estão alertando a polícia está culpando o serviço secreto está culpando a polícia, a segurança interna culpa todo mundo. Mas no final do dia, depois dessa audiência e depois da nossa exigência por informação, nós não temos quaisquer respostas para o povo americano. Nós não temos essa confiança de que você pode liderar o serviço secreto para restaurar a confiança. E, novamente, eu elogio o congressista Raskin por se unir a mim e pela carta que faremos pedindo pela sua renúncia. E certamente esperamos que você irá levar isso de coração. Sendo assim, sem objeção... Bom, muito bem. Aí ele fala sobre questões protocolares de documentos que os congressistas devem anexar ali a petição. Então, você ouviu o congressista Jim Comer. Podemos voltar com a tarde, por favor, produção. A gente teve ali o congressista James Comer, ele que é presidente do Comitê de Supervisão da Câmara, e quando ele falava do congressista Raskin, Ranking Member Raskin em inglês, ali fazendo a simultânea não foi possível fazer uma tradução tão precisa, mas o Ranking Member é um congressista que ele tem uma distinção, ele está acima, é um sujeito que tem ali uma posição distinta no comitê, que não é só um participante do comitê. E eles fizeram isso de forma bipartidária. O Raskin, que é até um democrata conhecidamente muito anti-Trump, um sujeito que não tem uma boa visão do ex-presidente Donald Trump, mas eles se uniram e fizeram a coisa, como se diz lá, então, de forma bipartidária, colocando as diferenças de lado. E se as declarações do James Comer pareceram muito fortes, as dos outros congressistas também foram nesse tom, e dos dois lados do espectro político. A Kim Tittle ficou em apuros por ali. E eu vou trazer para vocês, porque foram 4 horas de audiência, eu trouxe só uma das declarações, mas 4 horas de audiência, e o que ela falou ali, um instante para eu achar aqui nas minhas notas, perfeito. Então, o Congresso estava furioso por, depois de 9 dias do atentado, não ter recebido vídeos e documentos que foram solicitados, como a gente leu no relatório do senador Ron Johnson anteriormente. Eles estavam criticando a rotatividade de pessoal e a qualidade do pessoal no serviço secreto. Eles disseram que entre as 413 agências, ou melhor, que entre as 459 agências federais dos Estados Unidos, se fosse fazer uma lista de em qual é melhor trabalhar, em qual é pior trabalhar, em qual lugar estaria o serviço secreto, estaria perto do último, estaria em 413 entre 459 agências, e eles expressaram preocupação porque, claro, que um lugar onde o trabalho dos funcionários é levar um tiro pelo presidente ou por outra autoridade, é um lugar onde o sujeito tem que gostar de trabalhar, tem que estar fazendo o trabalho bem. Eles concordaram em mandar cartas pela renúncia dela, que aparentemente está segurando. O Biden pediu uma investigação no dia 14, e como vocês ouviram o James Comer falar agora, essa investigação, segundo ela, vai demorar 60 dias, com a eleição a 106 dias de distância. E muitos congressistas questionaram isso, falando, olha, como é que é? A gente está num ambiente de tamanha polarização política e tamanho risco, 60 dias é demais, a gente precisa ter essa investigação rápido para poder corrigir os problemas e evitar que outro incidente como esse aconteça num ambiente onde os ânimos estão tão à flor da pele como são os Estados Unidos nesse ambiente dessa eleição. Vale dizer que o secretário Alejandro Mayorkas, do Departamento de Segurança Interna, como eu dizia, o Departamento de Segurança Interna e o Alejandro Mayorkas, muito criticados pela oposição,
são o órgão-mãe, são a agência-mãe, o serviço secreto está dentro do guarda-chuva desse departamento e eles mesmos pediram por uma investigação, uma revisão dos fracassos de segurança a ser entregue em 45 dias, mas também um prazo que é considerado dilatado, melhor dizendo. Às vezes eu me confundo nos idiomas quando a gente faz essa brincadeira da tradução simultânea, pessoal, perdão. Então vocês aí têm essas informações.